musiquinha que a gente começa mais um programa do nosso ReziCast aqui na Rádio Guaiúba. E hoje nós temos uma conversa muito especial. Vamos trazer aqui o que torna a nossa região tão única e tão especial. Mas para isso, nós vamos trazer uma conversa tanto com o nosso historiador local, como também com o profissional de saúde, onde vamos trazer também saúde e bem-estar. Então não esquece de sintonizar a sua rádio na Rádio Guaiúba, e você que está pelo celular, coloque aí no canal do YouTube e acompanhe a gente para você conseguir visualizar toda a nossa conversa, o nosso ReziCast. E para iniciar, nós vamos contar com o nosso convidado, nosso historiador, Carlinhos Paiva, onde ele vai trazer pra gente todos esses fatores históricos e culturais da nossa região, que é a Guaiúba. Então, para começar, a gente gostaria muito de saber como a cidade foi fundada, né? Geralmente, as cidades são fundadas ao redor de igrejas, mas aqui parece que foi diferente, né? A gente gostaria de saber como foi, né, esse processo. Então, meu nome, né, é Antônio Carlos, mas as pessoas me conhecem, me tratam de forma carinhosa como Carlinhos Paiva ou Carlos Paiva. Guaiúba, ela vai aparecer oficialmente em documentos a partir do dia 8 de setembro de 1682. E, na toponímia, Guaiúba significa por onde correm as águas do vale. Que lindo, né? Que é um nome tupi-guarani, porque os primeiros habitantes de Guaiúba eram índios mansos, da linhagem Tamoios, que habitavam toda a região serrana do nosso município. Houve também aqui no estado do Ceará, né, a mando do imperador do Brasil na época, Dom Pedro I, uma comissão científica para tentar compreender tanto a fauna quanto a flora do estado do Ceará. Essa comissão científica foi liderada pelo médico e naturalista Freire Alemão. E nessa mesma comissão vinha nada mais nada menos do que o escritor Gonçalves Dias, que foi o responsável de registrar tudo o que ele via ao longo da região, desde Fortaleza até o maciço de Baturité. E essa produção de Gonçalves Dias, né, deu origem a um diário de viagens. Esse diário de viagens é encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Nossa, que legal. E eu já tive acesso a esse diário, né? E eu pude perceber que Gonçalves Dias já descreve como era organizado Guaiúba, que na época era um povoado pertencente ao município de Pacatuba. É um dos primeiros registros históricos onde ele afirma como era a antiga igreja, como era o rio. A gente vai começando a compreender e vai fazendo algumas interligações para de fato colocar no papel como era organizado de forma urbânica o município de Guaiúba. Um outro fato importante, né, que fez com que o município se organizasse e se desenvolvesse melhor, foi a construção da estação da Estrada de Ferro. Sim, sim. E essa construção, que vocês até podem ver aqui em cima, que a gente vai apresentar para vocês, e tem muitos quadros falando sobre essa estação. Aonde a gente vai, a gente encontra a imagem dessa estação. A gente tem aqui a imagem antiga, né, logo no início, e como está hoje, né, que hoje a gente tem ali a Câmara dos Vereadores, né, onde nós estamos até aqui aparecendo, né, reunidos, onde a gente foi falar com o vereador, e a gente gostaria de saber realmente dessa história, tá bom? Porque é comum, né, que na maioria dos municípios, né, o município ele vai se formar ao redor da igreja matriz. Só que em Guaiúba esse fato foi diferente. A princípio, né, a igreja matriz foi construída no local que hoje é conhecido como Alto do Cemitério, ou bairro Helder Bezerra, mas que na época, aquele local ali era conhecido como Rua dos Cajueiros. Com a construção da estação da Estrada de Ferro, todo o desenvolvimento do município de Guaiúba passou para essa outra área do então povoado. Por quê? Porque com o surgimento da estação veio também o trem. E com o trem, todo o comércio local teve que se desenvolver ao redor da estação. Então aquela região onde está localizada a igreja matriz, ficou um tanto esquecida, e o município passou a se organizar de forma urbana do lado da estação da Estrada de Ferro. E existe um fato também muito interessante, né? É o que levou à construção da igreja matriz, da estação da Estrada de Ferro e do cemitério público da cidade. Em 1877, uma grande seca assolou o estado do Ceará. E as autoridades da época começaram a perceber que os retirantes sofridos, que deixavam seu lugar de origem, caminhavam para a capital do estado, que era Fortaleza. E naquela época, Fortaleza estava passando por um embelezamento. E não estava legal a cidade toda organizada, toda bonita, e no meio da rua, bando de flagelados. Qual foi a saída, né, do então governador da província na época? Criar frentes de serviço para mandar todos esses retirantes para o interior. E diversos municípios ganharam obras públicas. Aqui em Guaiúba foi construída a igreja matriz, a estação da Estrada de Ferro e o cemitério, para dar emprego a esses retirantes, que não ganhavam salário, ganhavam apenas semanalmente cestas básicas e moravam em moradias simples, mas conhecidas como abarracamentos. Gente, como é que se dava, né, as condições da população naquela época? Como era a questão da saúde em si, né, de acordo com todo esse processo? Deve ser bem difícil, Sim, né? tanto que alguns relatos, né, históricos em jornais da época
que essas pessoas sofriam muito, principalmente as mulheres, que na maioria das vezes eram abusadas pelos feitores, né, pelas pessoas que estavam à frente dessas obras públicas. Então, tudo isso, né, igreja matriz, cemitério, estação, foram construídas com mão de obra barata e de retirantes, né, de flagelados dessa grande seca que, de fato, castigou o estado de Ceará na época. Paulo Gerardo, ele era um homem visionário. Ele fundou a primeira escola particular do município, que era chamado Patronato da Divina Providência e Escola Normal Rural Paroquial de Guaiúba. A maternidade onde eu nasci, cujo prédio hoje cedia a APAE, também teve a preocupação, né, em trazer para o distrito assistência médica e assistência odontológica, porque como ele tinha essa visão futurista, ele tinha também muitos contatos junto ao governo do estado na época. Ele era amigo pessoal da senhora Moema Távora, que era irmã do governador do estado na época, o senhor Virgílio Távora. Por conta dessa grande influência que ele tinha, ele conseguia trazer todos esses serviços para o município de Guaiúba. Alô, alô, meu povo de Guaiúba. Quem é vivo sempre aparece. E olha só quem apareceu pra vocês. De patrocínio, o carro do ovo do Galeguinho. Você dona de casa que está sintonizada no programa ReseCast na nossa rádio Guaiúba, não perde e faz sua economia. São 30 ovos, gente. 30 ovos por 15 reais. 15 reais. Então, quem aparece, economiza. E olha só, escutem. Escutaram? Porque ovo barato é com um galeguinho do ovo. Em 84 e em 85, é que alguns moradores, tendo à frente o Wilson Fontoura, que era um padeiro, e José de Deus Pereira, que era um advogado, começaram a organizar documentos visando emancipar de forma definitiva o município de Guaiúba, o distrito de Guaiúba e o município de Pacatuba. E no ano de 1986, acontece no município um plebiscito. O povo teve que ir às urnas para dizer sim ou não à emancipação do município de Guaiúba. Nossa, que legal, né? Um marco que a população agora poderia em si sair, né? Em 1987, no dia 13 de maio, o então governador do estado, Gonzaga Mota, assinou a Lei 11.301, dando a Guaiúba, né, a sua liberdade definitiva. Então, a partir daquele dia, Guaiúba não pertencia mais ao município de Pacatuba e iria caminhar com as suas próprias pernas. No dia 17 de março do mesmo ano, a lei foi publicada no Diário Oficial do Estado. Ela foi assinada no dia 13, foi publicada no dia 17. É tanto que nós comemoramos o dia do município no dia em que a lei é publicada no Diário Oficial do Estado, ou seja, 17 de março. A população festejando esses 38 anos, né, que deixou de ser distrito e se tornou, sim, o município de Guaiúba. Então, é muito importante para a população para que todo esse processo, né, pudesse acontecer. E vamos abrir agora também nossas mensagens no WhatsApp que estão chegando e no nosso bate-papo ao vivo do YouTube. Então, a maioria das perguntas, principalmente dos residentes, né, muitos residentes, inclusive nós que chegamos há pouco tempo, nós queríamos saber um pouco mais sobre o casarão mal assombrado. Que todo mundo fala, assim, que tem uma história, que é de uma época anterior, mas a gente gostaria de saber do senhor o que várias histórias podem ter falado por aí, que eles estão curiosos aqui para saber. A respeito do casarão de Água Verde, né, que tem fama de casarão mal assombrado. As pessoas costumam relatar que o prédio foi construído ainda na época em que o Brasil vivia no regime de escravidão, onde havia muitos escravos. Mas alguns pesquisadores, né, principalmente estudantes lá da Unilab, têm realizado pesquisas e alguns já chegaram à conclusão de que aquele casarão ele foi construído entre a década de 60 e 70. O dono do terreno era Durval Medeiros. Durval Medeiros ele fez uma viagem internacional, de acordo com alguns relatos, e nessa viagem, em um determinado lugar, ele ficou encantado com o estilo de uma determinada casa. Fotografou o monumento e resolveu reproduzi-lo num local, né, em Água Verde, num local que era de propriedade dele. Então não é um prédio de séculos passados, é um prédio, podemos dizer assim, que foi construído em um período bem moderno, né? Então, o que você achava? Acabou toda a sua fantasia de achar que dava pra gravar um filme de terror, tá? Então, foi esclarecido. Obrigada, Carlinhos. Porque são muitas curiosidades que as pessoas tinham, inclusive nós, a gente tinha assim, o que será realmente que aconteceu aqui, né? Várias histórias por aí. Então foi muito importante a gente saber realmente do que se passa. Então, agradecer aos ouvintes, né, aos residentes, e deixo aqui o convite a todos vocês, né, que, porventura, sempre a necessidade de vir ao município fazer residência, que de fato venham. Porque o nosso município é um município formado por pessoas acolhedoras, por pessoas honestas, batalhadoras, e que vale a pena conhecer. Não só a nossa história, mas também as nossas riquezas naturais, como a beleza da Serra da Aratanha.
E hoje nós estamos com um profissional de saúde que é filho dessa terra, de Guaiúba, que irá falar um pouco sobre a saúde do nosso município. Bom dia a todos, meu nome é Asha Rodrigues, sou terapeuta da atenção básica, estou atuando aqui no município já faz uns 6 anos. Nossa, tem um percurso aí, né? Que eu atuo na área da atenção primária, né, que é posto de saúde, atendo a prevenção e também reabilitação de alguns A pacientes. gente viu que é um processo assim da saúde ainda, a gente tem uma certa dificuldade, né? Apesar de que foi desenvolvido aqui na sede, né? Aqui centralizado na sede de Guaiúba, mas a gente passou por um processo de territorialização, que a gente viu que também tem unidades mais longínquas, né? Que chegam mais ainda próximo à população. Aqui em Guaiúba, a gente tem quantas unidades de saúde que pode a população tá fazendo atendimento, receber atendimento, né? Distrito no começo, de Pacatuba. E como a gente era distrito, a saúde aqui no município era bastante precária, porque a gente não tinha posto de saúde, não tinha hospital e o acesso ao médico era tinha uma dificuldade muito grande. Aí em 1887 que o nosso município virou cidade. Aí a partir de 88, com a criação do SUS, Ótimo, né? Olha só aqui, ó. com a criação do SUS, nosso município começou a receber verba e deu início à construção dos postos de saúde. Mas como era no início, as unidades eram centradas mais aqui na cidade. Mas já teve uma quebra da dificuldade. Como nós já tínhamos as unidades aqui no centro, não tinha mais aquela demanda, dificuldade para ter acesso ao médico. Já foi dando assim Foi trazendo mais a saúde próxima à população. a população. Hoje a gente está com 12 unidades na nossa cidade. Cada distrito tem um posto de saúde. E tá assim, por ser um distrito maior, lá tem 2 unidades que abrange a população de lá. A Água Verde também tem um distrito grande, tem 2 unidades de base de saúde, que pega a população de baixo e lá de cima. E as localidades que são pequenas, mas que têm uma população distante, eles criaram um núcleo de apoio, um ponto de apoio, que nisso os médicos vão uma vez na semana fazer atendimento nesses núcleos de apoio. Aí uma curiosidade até na área da saúde, que a gente acabou de ser contemplado a unidade básica de saúde. Comemorações, né? Que hoje em dia vai ser 13 unidades do nosso município, que vai ser o Pinheiro 2. Por enquanto a gente está numa casa de apoio, porque estamos aguardando a verba chegar para ter a construção do posto de saúde mesmo. Aí por enquanto a gente está só com um médico, um enfermeiro e 2 assistentes de saúde e uma técnica. Aí quando a verba chegar para a unidade, que vai ter a questão do dentista, saúde bucal, que ainda não foi contemplada no momento. Então vamos lá, Átila, nós estamos aqui ao vivo, tanto na nossa Rádio Guaiúba, quanto no nosso canal do YouTube e no nosso ReziCast. E aqui, uma das perguntas que está chegando é que viram você muito emocionado na inauguração do posto Baú, né, na reinauguração da reforma, né, que estão ampliando as salas, e queriam saber o motivo dessa emoção tão grande que você estava. Na verdade são 2 emoções, né? A primeira é a homenagem para minha família, que o nome do posto tem o nome do meu avô, que é Raimundo Rodrigues Nascimento, conhecido como Seu Mudim. Ai, que legal, né? Olha só. Aí teve essa homenagem para o nosso avô, né? E a outra parte é porque, como eu sou filho da terra, além de ter essa homenagem para o meu avô, eu estudei aqui nesse distrito do Baú, conheço todas as pessoas, e hoje em dia eu volto como profissional e estou atendendo essa população que eu conheço de perto. Ai, que E para mim, maravilha. assim, eu fiquei emocionado nessa questão, por poder dar o cuidado e um atendimento humanizado. Maravilha, Átila. De perguntas, então é muito importante, né? Você do distrito poder voltar agora para dar assistência às pessoas dali. E uma das histórias falaram que lembra do seu avô, que ele era um homem muito acolhedor. E talvez por isso, né? O posto Baú acolhendo ali a população que está ali próximo. E a gente vai trazer também para o nosso lado, né? Para os profissionais de saúde. Nós estamos com novos residentes aqui no município. E com isso, fiquei sabendo, né? Inclusive já fui convidada. Vamos ter grupos, né? Você pode falar desse grupo pra gente, pros residentes também que estão assistindo e pros ouvintes, ó, quem quiser participar, tá assistindo no canal do YouTube ou na rádio, vamos ter grupo, tá? Sim, com a chegada dos nossos residentes, o nosso município ganha bastante, porque, como foi falado, no posto Baú vai ser desenvolvido 2 grupos. Um grupo de idosos, que a gente vai trabalhar a questão de equilíbrio, força, e que nesse grupo a gente vai abranger também outros profissionais, o psicólogo, a enfermeira, vai ser a equipe multi, que vai passar dando formações em 15 dias nesse grupo de idosos. E na sexta também vai ser criado o Clube de Pilates. E nós queremos agradecer, Átila, que você aceitou esse convite de forma descontraída, um bate-papo muito leve e que respondeu essa pergunta também do nosso público que está nos assistindo no canal do YouTube, no nosso ReziCast e também na nossa Rádio Guaiúba. Então, ficamos muito felizes com você, a sua participação e esperamos aqui que esse grupo, né, de idosos, de pilates e tantas outras atividades com outros profissionais tenham ali um bom proveito também da população. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participar com você hoje e dizer que a grande importância de vocês aqui no nosso município. Eu quero agradecer porque com a chegada de vocês a gente pode ampliar o serviço na saúde, até com essa criação de projetos. E eu quero deixar o convite para novos residentes, no for da seleção, escolha Guaiúba, que é uma cidade acolhedora e que precisa de vocês aqui no município.
Obrigada, Átila. Então, fique com a música mais tocada do momento. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Formação Tropical, volume 7. Nunca imaginei a vida sem ti. Nunca que eu pensei que fosse terminar assim. Nem mesmo eu sei quem sou depois que você se foi. Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada. Sempre te amei quando bem necessitava. Me entreguei pra você, eu sei. E quando menos esperei, você fugiu de mim como se eu fosse nada. Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra. Eu não sei mais quem sou sem você por perto. Meu caminho é tão deserto como o tempo que passou. Você fugiu de mim. Digo que te amo e você nunca acreditou. Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou. Você saiu por aí assim, nunca mais voltou pra mim.